Sonic Frontiers trouxe uma questão, assim, bem intrigante. O que é esse símbolo? Zip? Zap? Aí, rapaziada, como vocês podem ver, obviamente o Sonic Frontiers... Não, vocês estão todos errados. Tá muito claro isso. Vocês têm que acreditar em mim. Não, é mentira. Não sabe de nada, seu WhatsApp WhatsApp 2. Aí, como assim? WhatsApp 2, na verdade, é o... Cala a boca, velho do caralho! Ô caralho, eu não consigo nem gravar o vídeo direito, cala a boca! Isso que dá você chamar a gente, ô postola. Agora vai, faz esse vídeo aí logo, porra. Ai, como eu amo gravar com as minhas versões alternativas. Eu quero que todos vocês vão tomar no olho do cu. Bom, tem muita coisa que cerca o Sonic Frontiers que a gente ainda não sabe, né? Como, por exemplo, qual é o que realmente é a origem das Esmeraldas do Caos, já que foi mostrado que os anciões dominam o uso das esmeraldas, eles sabem como utilizar de uma forma racional e para poder energizar a tecnologia deles, para poder servir como combustível, assim como a gente já viu o Tails utilizando nas coisas dele, né? Por exemplo, no Tornado em Sonic Adventure 1, quando ele utilizou as Esmeraldas do Caos como combustível para poder dar uma energia infinita, né, pro avião continuar rodando. Também, tipo, quem que é a garota misteriosa? Sobre isso, eu já vou responder agora. Meio que a gente não tem uma resposta. Talvez ela tenha aparecido só como um placeholder para falar dos humanos, aquela mulher de cabelo rosa, né? Talvez ela apareça na IDW, talvez ela apareça num futuro jogo, talvez ela nem apareça. Então fica aí. Essa é eu acho que das coisas que a galera mais tem dúvida, dos mistérios acerca do que foi lançado antes do Sonic Frontiers, com Sonic Frontiers e coisinhas que a gente ficou sabendo depois do Sonic Frontiers, é a coisa mais enigmática, né? E que a gente não vai ter uma resposta por agora. Então vamos começar esse vídeo falando sobre o que são os anciões, os ancestrais, sei lá, da forma que você quiser falar. Bom, eles são uma raça alienígena que veio de um outro planeta, provavelmente ainda assim dentro do mesmo universo. É possível ver que eles são uma raça que é bem focada na tecnologia, eles têm um intelecto muito grande, têm muito conhecimento, tanto que eles criaram coisas como o cyberespaço, que basicamente era como um backup de todas as memórias, sentimentos e toda a essência daquele povo. Eles tinham uma cultura própria, eles tinham um jeito de viver. No geral, eles eram bem pacifistas, eles não eram de causar problemas, apesar que quando haviam ameaças, eles tinham tecnologia, eles tinham força para poder rebater, e eles utilizavam as Esmeraldas do Caos como aliados. É basicamente como a gente utiliza petróleo ou energia nuclear para poder fazer as engrenagens do mundo girar, sabe? É uma forma de combustível, uma forma de energia, né? Como, sei lá, você pode pensar em energia elétrica, gás, petróleo, energia nuclear, qualquer merda do tipo, sabe? Beleza. Eles utilizavam as Esmeraldas do Caos para poder se defender e para poder prosperar a terra deles, né? Com as tecnologias que eles possuíam, né? Beleza. Eles viviam pacificamente, até que veio o The End, né, que é um personagem que a gente sabe muito pouco, foi muito pouco mostrado, isso foi uma coisa que eu não gostei muito, mas dá margem para ele aparecer no próximo jogo, tendo em vista que ele falou que é imortal e infinito, né? Eu vou falar mais do The End mais pra frente, né? Beleza, né? Eles sofreram a primeira ameaça, né? Tiveram o seu planeta dizimado, porém eles conseguiram fugir. Beleza, né? Só que aí eles foram pra Terra e eles no começo tiveram uma dificuldade imensa pra poder se adaptar com a atmosfera, sabe? Você vai pra um outro planeta com uma atmosfera, uma pressão atmosférica com recursos totalmente diferentes do planeta que você tava, tá ligado? Então é muito difícil se acostumar com isso, né? Eles acabaram chegando na Terra de que forma, né? A Esmeralda Mestra acabou entrando em contato com as Esmeraldas do Caos, que serviam como reatores das naves que eles estavam pilotando, né? Mais uma vez mostrando que sim, as Esmeraldas serviam como combustível para todas as máquinas, né? Foi mostrado isso no jogo também, que elas ativavam também o sistema das Ilhas Starfall, né? Na Terra. Então eles seguiram com esse sistema. E
a Esmeralda Mestra acabou entrando em conflito com as Esmeraldas do Caos e acabou meio que neutralizando elas, né? Então, eles acabaram perdendo o controle da navegação e eles não tiveram escolha a não ser pousar na Terra, né? E por isso que teve todo esse lance, porque eles poderiam, com o nível de intelecto deles, com certeza eles conseguiriam achar um lugar muito longe do antigo planeta deles pro Dean nunca mais achar eles, e eles conseguirem viverem de forma mais fácil, ou seja, um planeta que tenha uma pressão atmosférica, que tenha recursos bem parecidos com o seu planeta de origem, né, com a sua terra natal. Porém, como eles foram forçados a fazer esse pouso, eles acabaram tendo que se contentar, tipo, fazer o quê, né? Deu merda aqui, então vamos ficar aqui na Terra, né? O que podemos fazer. É longe do nosso planeta natal, então vai ficar tudo bem. Dean nunca vai encontrar a gente. Pensavam eles. Enfim. E é estranho quando você para pra pensar que a Esmeralda Mestra tava na Terra. Pelo que a gente viu pelas cutscenes, é isso. A Esmeralda Mestra tava na Terra. E aí que tá a pergunta. Por que ela tava na Terra? Por que ela entra em contato? Por que ela tem essa ligação com as Esmeraldas do Caos se elas não estavam no mesmo lugar? Não faz sentido. E aqui que tá o negócio. As Esmeraldas do Caos, elas podem ter toda essa coisa mística, mas querendo ou não, elas são recursos naturais. Sabe? Assim como a água é gerida pra gente, oxigênio, minérios, sabe? Tudo isso é provido através da natureza. Então, outros planetas, ou seja, o planeta de onde os anciões vieram, pode ter sido onde surgiram as Esmeraldas do Caos. Porém, a gente sabe que na vida real existem elementos químicos, existem materiais, né? Pode dizer, esqueci a palavra agora, né? Matérias-primas que conseguem neutralizar efeitos umas das outras. Então, assim, não necessariamente a Esmeralda Mestra e as Esmeraldas do Caos foram criadas juntas, ou elas foram criadas dos mesmos materiais. Porém, o material do qual a Esmeralda Mestra foi criada não é o mesmo material das Esmeraldas do Caos, apesar das estruturas serem parecidas, que ser uma esmeralda, ser brilhante, bonita, ter um poder fodástico. Então, basicamente, a Esmeralda Mestra, desde sempre, pelo que a gente viu, é um neutralizador. Então, é basicamente isso, é um neutralizador. Ele serve pra neutralizar materiais do tipo da Esmeralda, das Esmeraldas do Caos, né? Isso me faz pensar se por acaso a gente, tipo assim, outros minérios, como por exemplo o Warp Topaz, né? O topázio lá que faz os portais, que foi utilizado pelo Starline na IDW, se tem alguma propriedade que é parecida com as Esmeraldas do Caos e que a Esmeralda Mestra poderia neutralizar também. Eu não lembro se a Esmeralda Mestra foi utilizada de alguma forma pra neutralizar o topázio, né? Eu acredito que não, é que já faz muito tempo que eu não leio a IDW, né? Eu voltei a ler recentemente os capítulos do arco atual, né? Beleza. Tendo isso em mente, não necessariamente a gente precisa ligar a Esmeralda Mestra com as Esmeraldas do Caos, né? Elas podem ter sido criadas em momentos diferentes, com materiais diferentes, apesar de terem uma aparência parecida, né? E ela pode simplesmente, a Esmeralda Mestra pode ter sido ou criada na Terra por, sei lá, pela natureza ou por alguma divindade, ou então ela veio como uma espécie de meteoro, porque aconteceu já algumas vezes, inclusive eu acho que recentemente, que caiu um meteoro, um asteroide, sei lá o que foi, na Terra, e que estão prestes a provavelmente descobrir um novo elemento químico que veio do espaço. Então, assim, não me surpreenderia se a Esmeralda Mestra tivesse vindo de outro lugar do espaço, tipo, de outro planeta, de outro universo até, e caiu na Terra, como um asteroide, né? Apesar que teria um buracão, assim, né? Então, se fosse um asteroide realmente. Então, eu acho que eu descartaria isso, né? Porque na cutscene apareceu só a Esmeralda Mestra, assim, tipo, num gramado bonito lá, né? Milhares de anos antes de Sonic e seus amigos, né?
Então, beleza, né? A Esmeralda Mestra, se você levar em conta essas possibilidades, provavelmente ela surgiu na Terra, ela foi criada na Terra. E as Esmeraldas do Caos foram criadas na Terra natal dos Anciões. Pô, perfeito, né? A gente sabe através do Eggman também, né? Que os Chaos e os Anciões, eles compartilham do mesmo DNA, porém que ele sofreu alterações. Por isso que teve a mudança radical de aparência entre Chaos e dos Anciões para os Chaos, né? Os Chaos, eles têm aquela aparência fofinha, né? Tudo indica que o DNA dos Anciões se modificou por conta deles terem se acostumado com o ambiente da Terra, né? Tanto que você vê que eles têm um azul bem forte, né? Um azul bem vivo, e eles têm cores muito chamativas, né? E a Terra, querendo ou não, é um lugar que tem muitos recursos naturais, né? Tem muito recurso, sabe? Então faz sentido eles terem ficado com essa aparência, né? Porque os próprios anciões tiveram dificuldade de se adaptar. E o que acontece quando você tem dificuldade de se adaptar? Quando você é um ser vivo, você tem que se virar, você tem que evoluir, você tem que se adaptar ao ambiente. Você muda a forma que o seu corpo funciona, você ganha às vezes um membro extra, você perde membros, você fica maior, menor, sabe? Evolução. Simplesmente é a evolução de um ser vivo. Assim como aconteceu com os humanos. A gente não é a mesma coisa de milhões de anos atrás, entende? Então, se você leva por esse ponto, faz sentido. Beleza, então o Caos, né, o deus da destruição, né, que a gente sabe que ele é um Chao que sofreu uma mutação por conta da Esmeralda Mestra. Beleza, ele sofreu uma mutação por conta da Esmeralda Mestra. Por que ele tem uma aparência bem parecida com a dos anciões, né? Ele traz bastante dessa fisionomia dos seus ancestrais, né? Dos seus antecessores. Por quê? Com que os anciões estiveram em contato durante a vida toda e utilizaram como, basicamente, a estrutura principal de toda a sua tecnologia? Exatamente. As Esmeraldas do Caos. Eles estiveram sempre em contato com as Esmeraldas do Caos. Então pra pensar o seguinte. Não faz sentido você tá há tanto tempo próximo de uma coisa e acostumado a utilizar uma coisa que aquilo começa a afetar parte do seu corpo. É um bagulho. As Esmeraldas do Caos são um recurso natural, mas não são qualquer recurso natural. É um bagulho que, se tu não tiver controle, tu destrói um planeta com facilidade, sabe? Tu pode destruir cidades facilmente, coisa que o Perfect Chaos conseguiu fazer em Sonic Adventure. Então, tem que tomar cuidado. Não é um negócio tão bom assim. Então, assim, você pode correlacionar, se a gente fosse trazer se desse pra aproximar as Esmeraldas do Caos com alguma coisa, algum tipo de energia da nossa realidade, eu diria que seria energia nuclear. Porque a energia nuclear a gente pode utilizar tanto pro bem, que eu acho que dá pra transformar, né? Dá pra converter energia nuclear em energia elétrica, se eu não me engano. Mas também bombas nucleares. Então, você pode usar isso como uma forma de ataque, né? Que no caso, na verdade, bombas nucleares servem mais pra você defender o seu próprio território, né? Por isso que países grandes pelo mundo todo têm uma bomba nuclear, sabe? Então, faz sentido os anciões, né? Eles tenham sido modificados, né? Eles tenham sofrido uma certa mutação por conta das Esmeraldas do Caos. Por isso que eles têm aquela aparência meio gelatinosa, com os chifres, caindo pra trás, sabe? E um corpo longo, né? Só que se você for comparar com se você for comparar o Chaos com um ancião adulto, o ancião, pelo que foi mostrado, tem algumas concept arts, né? Da época do desenvolvimento do Frontiers, que mostra que os anciões, eles são enormes. Você olha isso no jogo também, você consegue perceber. Eles são gigantes. Você coloca, sei lá, eles têm mais de 3 metros, com certeza. Sabe? Eles são muito altos.
E se você olha o Chaos ele não parece passar de 1,80, sabe? Ele é muito pequenininho. Mas, novamente vem a questão aqui. O ambiente, né, a atmosfera da Terra é diferente. O Chao, né, que se transformou no Chaos, ele já estava acostumado com a Terra, ele já tinha o seu material genético modificado há milhares de anos, né? E quando ele sofreu a mutação por conta da Esmeralda Mestra, provavelmente ele não teve todo aquele efeito de modificação de DNA pra ficar, igual ao que eram os seus antecessores há milhares de anos, entende? Então por isso que ele é um pouco diferente dos anciões. Mas ao mesmo tempo ele carrega muitas características. A estrutura do corpo é igual, só que ele é muito pequenininho. Por quê? Porque os Chao, que foi o remanescente dos anciões, eles já possuíam outra estrutura, outro tamanho, outra forma de lidar com a atmosfera terrestre. Eles já eram mais fáceis de se adaptar. Por isso eles ficaram menorzinhos, né? E isso se reflete no Chaos também. Ele adquiriu características físicas dos anciões, mas não totalmente, entende? Bom, aqui eu vou falar sobre como a história, ela quase se repetiu. Bom, em Sonic Adventure 1, a gente sabe que a Tikal estava tentando impedir os Equidnas de entrarem numa guerra contra outras civilizações e de usarem as Esmeraldas do Caos, né? Ela tinha feito amizade com o Chaos, né, que era uma criatura pacífica até então, né? Só que eles, os Equidnas, né, o pai da Tikal, né, que era o líder do exército, falou, não, a gente vai pegar essas esmeraldas, a gente tem que fazer isso pela sobrevivência da nossa espécie, pipipi, popopó. Foram lá, passaram por cima de um monte de Chao, mataram um monte de Chao. O Caos ficou puto, despertou, acabou com os Equidnas, sabe? A Tikal teve que selar ela mesma na Esmeralda Mestre junto com o Chaos pra ele não continuar fazendo besteira. E foi tudo, e aí isso acabou acarretando no que aconteceu em Sonic Adventure 1, né? E pra pensar, se o Chaos não tivesse sido selado pela Tikal, a gente basicamente teria o fim da raça dos Chaos, tipo, de uma vez por todas, porque o Chaos ia destruir o planeta Terra, sabe? Ele era forte e provavelmente ia fazer isso. Ele ia demorar um tempinho, mas ele ia conseguir, sabe? Então, ninguém ia ter poder pra parar esse bicho, sabe? Shadow ainda não existia nessa época, sabe? Então ele não teria sido despertado, ele não conseguiria lutar contra, sabe? Então, basicamente seria o fim da Terra. E basicamente Sonic Frontiers não aconteceria e a gente nunca iria saber a origem da raça dos Chao, né? Porque a gente não necessariamente descobriu a origem das Esmeraldas. Não sei, tipo, elas foram, tipo, surgiram nesse planeta dos anciões, foram criadas por deuses. A gente não sabe. Não tem como saber, porque o jogo não revelou. Entende? Agora, eu já passei muito tempo falando sobre o Chaos, sobre a questão dos anciões. Agora, o que vocês querem saber, né? O que caralho significa aquela porra daquele zap? Eu tenho duas ideias. A primeira seria que, basicamente, os anciões, né? Eles só utilizavam aquilo como uma forma de representar, como deixar uma marca, tipo, do povo deles, né? Que é como se fossem as bandeiras dos países, né? A gente aqui, né? O Brasil tem a bandeira do Brasil. Então, aquilo seria um símbolo, uma forma de representar que aquela espécie existe, ou existiu. É meio bunda, eu sei, é meio bunda. Mas também tem uma outra que eu acho mais interessante, e eu acho que deve ser esse o caso. E pelo que eu vi algumas pessoas comentando, né? Isso já passou pela mente de algumas pessoas já, isso é bom pelo menos. Que possivelmente aquele símbolo, ele é simplesmente uma metáfora. Como assim uma metáfora, Jota? Bom, eu acredito que vocês tenham reparado, né? Mas em todas as cutscenes que os Cocos, né? Eles completam as suas missões, né? Porque os Cocos, eles têm essa parada de que eles são os amuletos que os anciões carregavam, né? Os amuletos de boa sorte, né? A alma dos Cocos acabou ficando, né? Parte dela ali. Então, eles ainda
queriam completar sonhos, eles queriam completar uma missão ainda em vida, né, em terra. E o Sonic e os seus amigos foram capazes de fazer isso, né, durante o que a gente viu das ilhas, e toda vez que eles completam a sua missão, eles morrem, né, tipo, eles acabam descansando em paz, né, de uma vez, né, e sempre aparece o bendito do símbolo. E aí que tá, isso pode ser uma metáfora pra simplesmente conclusão. Isso é dito na primeira ilha, na Ilha Cronos. O Sonic fala, será que os cocos, eles têm ideia do que realmente aconteceu? Como eles simplesmente saem andando assim, tipo, como se nada tivesse acontecido? Tipo, o bicho morreu! Ele literalmente deixou de existir. Ele foi dessa pra melhor, tá ligado? E a Amy fala, não sei, eu tenho uma sensação de como se houvesse uma conclusão, paz, sabe? Eles puderam, como se eles tivessem, tipo, descansado, sabe? Eles completaram a sua missão. Então, eles deram conclusão a esse arco que ainda faltava na vida deles, no coração, na alma deles. E eu acho que era sobre isso que o símbolo deles queria passar, né? Que é sobre essa questão de você completar, você fazer tudo que você tinha pra fazer em vida. E também é como se fosse um significado do pós-vida, né? De poder descansar em paz. Sobre toda a... Eles provavelmente tinham uma religião que falava sobre toda essa questão da morte, né? Assim como a gente... tipo assim, aqui, né, na tipo, vida real, a gente teoriza muito sobre reencarnação, sobre o céu, sobre a gente passar por um outro ciclo ou terminar ele de uma vez por todas, né? E poder descansar na mais pura paz, né? Depois de morrer. Então, basicamente, o símbolo do Zap, que não significa literalmente Zap, é só, tipo, a linguagem deles, que é toda esquisita, né? Vou dizer, a grafia deles, que é diferente, são alienígenas. Então, basicamente, é como se fosse... Eu acho que seria o equivalente ao Carpe Diem, que a gente tem, né? Que é o colher o dia, ou seja, aproveitar, né? O dia da melhor forma possível. Então, é tipo, nesse caso é você aproveitar a sua vida o melhor possível e assim que você terminar tudo o que você tinha pra fazer, você completar a sua missão, né, os seus desejos em terra, né, o seu dever em terra, você poder descansar em paz. Então, toda essa simbologia a respeito da morte. Eu acredito que essa seja a mensagem por trás do símbolo do Zap, né? Bom, outra coisa que eu queria falar, né, é sobre o próximo jogo, né? Já que a gente tá aqui, né, muitas coisas ficariam em aberto, né, pro próximo jogo e também pra DLC, né? Sobre a questão da DLC, eu acho que ela vai abordar coisas novas ou até trazer um gancho ferrado pro próximo jogo, ainda maior do que foi as cenas pós-crédito, né? Eu acho que pode acontecer nessa nova história, né, que vai sair no final do ano, na DLC do Frontiers. Vai explicar o ponto de vista de todos os amigos do Sonic, né, do Tails, da Amy, do Knuckles, quando eles estavam no cyberespaço, né, quando eles estavam presos lá, eles conseguindo se comunicar com os cocos, né, a gente entendendo o que eles estão falando, sabe, literalmente, né, eles conseguindo ouvir traduzido, o Tails, né, descobrindo sobre a essência que é o cyberespaço, que é basicamente um receptáculo de memórias, de desejos, de deveres a serem cumpridos, de todo o conhecimento que os anciões possuíam. E também a gente pode ver até um pouco mais do ponto de vista da Sage, né? Eu não sei se talvez o The End vai ter alguma coisa sobre o The End nessa DLC, eu acredito que não. Mas essa DLC, ela tem... Eu acredito que o ponto principal dela seja a questão de gameplay mesmo, né? Nem questão de história. Porque provavelmente a gente vai ver coisas que a gente já sabe, só que com mais detalhes, né? E até tirando algumas dúvidas da história. E isso pode confirmar algumas das teorias que eu falei aqui. Pode ter mais detalhes. Outra coisa, né? O The End, né? Agora eu vou falar sobre o The End. Finalmente falar sobre o The End. Ok, quem caralho foi o The End, né? O que vai acontecer com ele? The End, a gente viu que é basicamente diferente de outros vilões na série Sonic, que, tipo, eles representam um conceito, como, por exemplo, o Caos, que ele é o deus da destruição. O The End é literalmente um conceito. Ele é um conceito, ele é uma entidade
que é o conceito. Não é tipo uma entidade que adota um conceito como parte da sua ideologia. Né? Porque tem vilões do Sonic que não são só monstros, que não... Né? Ou são, sei lá, tipo, eles representam alguma coisa, mas eles não são só aquilo, sabe? O The End é literalmente um conceito. Ele é o conceito do fim. O fim, ele é infinito, até porque a gente não sabe qual que é o limite do fim. A gente entra num paradoxo quando a gente vai falar disso de fim, antes, depois, o que surgiu, o que terminou, é um bagulho muito paradoxal de se falar. Eu acompanho o canal do Todinho, que ele faz uns vídeos falando sobre as coisas, né? É bem complicado falar sobre isso, né? É um conceito. O The End, ele é simplesmente um conceito. E eu acho isso muito interessante. Tipo, ele destrói vários planetas. Eu acho meio pai que, tipo, ele destrói planetas porque sim. Ele é o fim, sabe? Talvez ele seja como uma... Como é que eu posso dizer? Cada um vê o The End de uma forma diferente. Cada um pode ter uma interpretação diferente sobre o que de fato o The End é. Mas eu vejo o The End como um conceito. Como um ser vivo que, no geral, ele é vazio, só que ele tem muito poder e ele vê como razão da sua existência ser o conceito do fim, da destruição, sabe? Da destruição, da dizimação completa. Ele que põe fim em civilizações, que põe fim no universo, ele decide quando tudo acontece. Ele é inevitável. Ele é infinito. Bom, e é sobre isso, né? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Eu tô bem ansioso pro próximo jogo, né? O Kishimoto, né? O Mori Kishimoto, lindo, maravilhoso. Ele já falou no Twitter, né? Ele conversa com o pessoal, ele pega o feedback da galera sobre coisas que eles gostaram, não gostaram no jogo, tá absorvendo ideias pro próximo jogo e tá compartilhando algumas coisas que ele gostaria e que provavelmente vão acontecer no próximo jogo, né? Que ele pretende colocar no próximo jogo, que é o fim do boost, uma gameplay mais focada em momentum, que seria algo parecido com o que a gente teve em Sonic Adventure 1 e 2. Então, pode ser a fórmula do Adventure na questão das físicas voltando, né? Se bem que o Adventure 1, ele segue uma fórmula bem parecida de exploração com o Sonic Frontiers, né? Na questão das áreas abertas, né? Das zonas abertas. Eu acho que eles vão expandir mais esse conceito, tanto para criar um novo Adventure, né? Um novo Adventure nos próximos anos, ou talvez para fazer os remakes de Sonic Adventure 1 e 2, né? Então, vejo isso como algo muito interessante, né? E muito gostoso. Vai ser muito gostoso explorar o jogo, né? Com esse tipo de jogabilidade, né? É uma jogabilidade que eu gosto, né? Apesar de que eu joguei agora no PC, né? O Sonic Adventure, né? E eu sofri muito com os bugs de colisão, né? Passei bastante raiva. E, bom, acho que dá pra eles consertarem isso, né? Dá pra eles mexerem nisso em próximos jogos, né? Já que tem alguns desses problemas de colisão no Frontiers. Felizmente não é que nem os portes de PC do Sonic Adventure, né? Coisa boa. E é isso, meu povo. Bom, pra você que chegou até aqui, eu queria agradecer muito, te pedir, né, pra você poder se inscrever no canal, pra você deixar o like, compartilhar o vídeo, né? Dar aquela forcinha, porque você deixando o like, você dando aquela força, você faz com que esse vídeo, né, e o canal, no geral, seja mais recomendado pras pessoas e mais pessoas possam conhecer do conteúdo daqui do canal, né? Eu não vou falar só sobre Sonic aqui, eu também vou falar sobre Super 11, né, e Inazuma Eleven, também vou falar sobre Brawl Stars, eu tenho alguns projetos bem legais com Brawl Stars, e muitas outras coisas, né, dublagem também, né, fan-dublagens aí, projetos bem interessantes e é isso, eu tô aqui pra fazer o que eu gosto e aproveitar bem as maravilhas que são o YouTube, né, na questão de conteúdo e não de algoritmo, porque a gente sabe que ele é uma bosta. Mas é isso. Muito obrigado por me assistir. Vê um outro vídeo aí do canal. Tamo junto. Valeu.